Então, vamos lá então que tava ali fazendo Ó, uns negocinhos. aham. Valeu. Ó, galera, é o seguinte. Essa ideia aqui vocês já viram no cálculo um, né? No momento lá que o professor propôs para vocês como que a gente poderia fazer o cálculo diário de uma integral, usando a integral definida, né? Já que a integral definida, por definição, não é exatamente uma área, né? Mas ela pode calcular uma área. Por que a gente não diz que é uma área? Porque depende da situação. Se você tem a função abaixo do eixo x, parte da função abaixo do eixo x, ela cruza desculpa, abaixo do eixo y, aliás. A parte negativa do y, que é abaixo do eixo x, tá certo. Tá aqui o cursor para apontar para vocês. Nessa região aqui abaixo, né, ela cruza acima do eixo x, ficou positiva. Quando você faz a integral, por exemplo, se a curva A ela começa aqui embaixo, vai lá para cima do eixo x. Quando você faz a integral definida de A até B, ele não vai dar o resultado de uma área, tá? Porque a parte negativa se anula com a parte positiva, ela vai acabar, dependendo da situação aí, tende a se anular, né? Então, a integral que vai de A até B nessa figura, sim, ela corresponde a uma área que está abaixo da região da curva x, né, que é essa curva aqui, entre A e B e acima do eixo x. O que acontece se você fizesse retângulos em que as alturas dos retângulos, de cada um dos retângulos, ela coincide com o ponto médio aqui da base, né, que é ponto médio. Então, quando você aplica a f de x, desse x aqui, desse ponto médio, ele vai dar o quê? Exatamente a altura do retângulo. Então, você pega aqui o ponto médio do retângulo 2, né, a f desse ponto médio aqui vai dar a altura do retângulo seguinte. Pega esse outro ponto médio desse outro retângulo, a altura dele vai dar exatamente, desculpa, a f desse ponto x aqui vai dar a altura do outro retângulo, assim por diante. Então, nós estamos trabalhando uma forma em que, se eu fizer a soma das áreas desses retângulos, eu sei que ela vai dar muito aproximadamente a área que está abaixo da curva, que é a área pretendida. Né? Por quê? Porque, se você for analisar, esse tipo de situação em que a gente pega o ponto médio aqui, do intervalo, de cada um desses subintervalos, e, e atribui a x a sua f de x como altura, né? Eu vou ter uma parte aqui que eu vou estar superestimando, que é esse pedaço aqui, e uma parte que eu estou subestimando. Estou calculando abaixo e estou calculando abaixo. Então é como se esse pedacinho aqui completasse essa parte que faltou, que eu deixei de calcular. Essa região aqui também que está acima da curva eu calculei a mais, ela compensaria essa parte que faltou. É mais ou menos isso, né? Então, no final das contas, eu quase consigo chegar próximo da área, né? É uma área aproximada, mas acontece o seguinte, que eu posso melhorar essa ideia aí, tá? Posso melhorar essa ideia fazendo o quê? Aumentando o número de retângulos. Então, eu tinha 5 retângulos, agora eu tenho 5 retângulos. E vamos supor que eu estou calculando a área lá, e a área deu 33,65, uma função qualquer, com 5 retângulos. Tá? Quando eu pego esse ΔX aqui e diminuo ele, ou seja, faço um N a mais, ó, 6 subintervalos, diminuir o ΔX, eu tenho uma precisão melhorada aqui desses retângulos, né, para com o desenho da curva ali, enfim. É como se estivesse melhorando a resolução. Ó, 7 retângulos, eu diminuo o ΔX, ou seja, diminuo esse espaçamento dos subintervalos, ou seja, as bases dos retângulos se tornam menores, faz com que eu aumente o número de retângulos, e esses retângulos, cada vez, eles vão se tornando aqui mais próximos dessa linha. Então, basta você ver o quê? Então, aumentar um número muito grande de retângulos, ou seja, fazer esse ΔX tender a zero, né? Que é a ideia de... Professor, Oi, o que acontece com a área é que ela vai ficando menor cada vez mais, né? ela vai se ajustando melhor, né? Por enquanto é basicamente a ideia de integral, né? Que nós... Exatamente. É a ideia de integral. Nós vamos fazer integração, só que de uma forma numérica. Tá? Então, olha só ali, ó. Se eu aumento o número de retângulos, ó, conforme eu vou aumentando o número de retângulos, ou seja, diminuindo o ΔX, vejam que aí eu tenho uma precisão, ou seja, a soma desses retângulos todos, das áreas desses retângulos, ela se aproxima muito da área que eu pretendo, né? Ou seja, olha só, tá aumentando ali, né? Olha ali. Vai chegar uma hora que eu vou ter muitos retângulos. Deu uma pausa aqui, tá? 429 retângulos. Então,
Veja que se eu somar esses 429 retângulos, que possivelmente vocês não estão enxergando todos, mas eles têm uma base muito pequena, ela vai equivaler praticamente à área, né, entre A e B, abaixo da curva f de x e acima do eixo x, que é exatamente o resultado dessa integral. Tá? Então, esse conceito você já tem, né? Isso na verdade, não é dessa forma que a gente vai fazer o cálculo da... Tinha uma quantidade menor de retângulos aqui, se eu fizesse entender, com um retângulo, né? 2 retângulos, 3 retângulos, cada vez melhorando, vai chegar uma hora que eu consigo me aproximar tão bem desse retângulo quanto eu queira, né? Desculpa, da área pretendida quanto eu queira. Basta fazer o quê? Um Δx muito pequeno. Você fala assim, mas a área aqui não está legal. Beleza, faz o Δx igual a 0.000000001. Ficou bom? Não, não ficou bom. Coloca 500 zeros, coloca 1 milhão, coloca 1 trilhão de zeros, até você achar que está bom. Coloca só infinito, você não vai conseguir, né? Mas coloca quanto você conseguir, quanto você pretende. Não, eu quero que o erro diminua. Existe algum limite, pessoal, para você diminuir esse Δx? Só o infinito, né? Que é o limite, né? Então, digo assim, o infinito é a quantidade de retângulos infinitos, né? Só o infinito aqui para n, que seria um limite para nós. Então, na prática, eu consigo fazer esse Δx ficar muito pequeno, ou seja, aumentar quantos retângulos eu quiser, ou quantos eu conseguir. Se eu conseguir 1 trilhão de retângulos, beleza. 1 quintilhão de retângulos, ótimo, beleza. Quanto mais aumentar o número de retângulos aqui, mais eu tenho uma precisão dessa área. Tá? Entendeu essa ideia? Acho que é bem fácil. Então, a ideia básica, o que a gente está fazendo aqui? Professor, eu posso fazer Δx tender a infinito, né? Não, Δx tende a zero. Tender a zero. Tender a zero, isso, desculpa. N tendendo a infinito. Isso. O N tendendo a infinito, né? O N tem que aumentar para o Δx diminuir. Caramba, é pra pensar, né, isso daí. Exatamente. Mas qualquer coisa, pessoal, se estiver muito rápido aqui, eu vou mais devagar, deixa vocês pensarem um pouquinho. Se você aumenta o número dos retângulos, você está diminuindo o quê? O Δx, que é o tamanho da base aqui, né? A base de cada, que seria o subintervalo, cada subintervalo entre A e B, né? Que é a base do retângulo. Tem que fazer aqui uma base pequenininha para caber mais retângulos. Né? Já o N é o número de retângulos. Fica uma basezinha pequena. Para quê? Para que dentro do mesmo espaço AB eu consiga construir mais retângulos, tem que diminuir a base. Então, a base, que é o Δx, tende a zero, enquanto o N tende a infinito. Professor, na integral, a integral em si, ela faz o Δx tender a zero? Sim, porque o conceito de integral é o limite daquele somatório, né? Limite com o Δx tendendo a zero no somatório, né? Perfeito. Então, a integral de A até B é um limite do Δx tendendo a zero de um somatório. Vocês devem, qualquer coisa, dar uma olhada no livro de cálculo, vocês vão encontrar lá no começo, naquela soma de Riemann, lá, da definição da integral, vocês vão ver que é um limite. Então, tem um limite com Δx tendendo a zero. Essa é a definição de integral. Então, em si, a integral, em essência, ela tem um limite na frente. Tá? Então, a ideia básica da integração numérica é a substituição da função f de x por um polinômio que aproxime no intervalo de a b. Dessa forma, o problema fica resolvido pela integração de polinômios, que é mais fácil de fazer, né? É muito simples. Integração de funções complexas, né? E quando você pega lá a função trigonométrica, a função exponencial, e começa a fazer produto entre elas, misturar, né? Função hiperbólica, tudo numa função, numa f de x, numa função integrando, fica bem complicado de calcular, né? Acho que vocês devem ter visto alguns métodos no cálculo, vocês têm muitas maneiras de resolver integrais, né? E elas não resolvem qualquer integral, aquelas técnicas, né? Você tem lá integração por substituição trigonométrica, funciona para uma classe, para uma classe de função integrando. Não vai resolver todos os problemas de vocês. Substituição, integração por partes, são técnicas de você resolver integrais. Elas resolvem qualquer tipo de função? Nunca. Resolvem a maior parte? Nunca. Resolvem
1% das funções, 1% das situações, nunca resolve problemas acadêmicos, que é o que a gente está resolvendo, que a gente costuma resolver em sala de aula, né? Entende? Apesar de que parece que o cálculo numérico ele acaba aí, o cálculo diferencial integral ele acaba, né, não tem mais, é porque realmente não existem técnicas para resolver todas as funções artísticas. Né? Você pensa em integral derivada. E o cálculo numérico? Qual que é a ideia? Bom, o cálculo numérico, a ideia do cálculo numérico, ela é facilitar isso, porém, né, a gente vai ter a questão da aproximação. A gente não vai fazer ΔX, o limite do ΔX tende a zero. A gente vai fazer um ΔX muito pequeno, mas tão pequeno quanto a gente queira. E a gente não vai mais fazer o processo de integração analítica. Né? A gente vai fazer o quê? Trocar esse problema, essa solução analítica, por uma integração de polinômios, para facilitar a nossa vida. Os métodos mais utilizados são dois grupos, né? A gente classifica eles, as de Newton-Cotes e as formas de quadratura gaussiana. A gente vai trabalhar com essa daqui, onde os ΔX eles são iguais. Tá? Quadratura gaussiana a gente não vai trabalhar, tá? Acho que vocês talvez encontrem em livros, mas já um pouquinho mais avançado, essa ideia aqui de quadratura gaussiana. Então a gente vai trabalhar com funções em que os ΔX são igualmente espaçados. Regra dos trapézios, que é a primeira que a gente vai trabalhar, então ele consiste em você utilizar a ideia do trapézio, tá? Você vai falar assim, poxa vida, mas como você usar um trapézio? Em vez de você utilizar um retângulo, usar um trapézio. Vocês estão vendo essa função aqui, ó, essa f de x, intervalo a, b. Então, o que eu quero a princípio? Eu quero calcular a integral que vai de a até b da função f de x dx. Só que para eu facilitar a minha vida, eu não quero utilizar retângulo, eu quero utilizar um trapézio. Tá? Posso usar retângulo? Sim, daí você fica na ideia do retângulo, mas eu quero apresentar a regra dos trapézios para vocês, porque ela é um pouco mais eficiente. A ideia do trapézio é para ser um pouco mais eficiente que a ideia do retângulo. Tá? Na maioria dos casos, né? Então a gente acaba fazendo a regra dos trapézios, que ela é mais interessante. Vejam que esse trapézio aqui, galera, a área desse trapézio, né? Vocês estão enxergando o trapézio aqui, né? Ó, base maior, base menor, base maior e altura. Altura do trapézio, base maior e base menor. Esse cara aqui não é nada, tá? Não é nada. Então, se eu calcular esse trapézio ficar muito fácil, eu posso falar que esse trapézio aqui é muito próximo à área que está abaixo dessa curva aqui, intervalo a B, né? Beleza. Quem que é esse cara aqui? Agora pensando aqui graficamente. É a minha função P1 de x, é um polinômio. Então eu estou trocando minha função f de x por um polinômio mais fácil. Então a função f de x, ela, sei lá, é uma função trigonométrica, misturada com uma exponencial, com uma hiperbólica, algo muito complicado. O que eu faço? Eu posso simplesmente imaginar um polinômio de grau 1, que é uma reta. O P1 de x é um polinômio de grau 1, uma reta. Tá? Beleza? E aí, a área que está destacada aí, é a área do trapézio, ela vai ser muito próxima à área que está abaixo da curva f de x no intervalo de AB, que é acima do x. Então, a área do trapézio... Foi. Desculpa, mas só que a altura 1 é de 0 a f de x0 e a altura 2 é de 0 a f de x1? Sim. Essa é a altura, né? A altura aqui é f de x0. De 0 até f de x0, então essa altura é f de x0 menos 0, que é a própria f de x0. A altura maior, a base maior, desculpa. A altura aqui é de x0 até x1. Ah, tá, era isso mesmo que eu tava... A altura aqui é x1 menos x0. A base maior vai de 0 até f de x1, que está aqui, ó, de 0 até f de x1, ó, a projeção aqui, ó, de 0, que está aqui o 0, até o f de x1, que está aqui o f de x1. Então, f de x1 menos 0 é o próprio f de x1. Então, esse pedaço aqui vale f de x1, esse aqui vale f de x0 menos 0, que é o próprio f de x0, e esse daqui, esse pedaço aqui vale, que é a altura x1 menos x0. Então tá aqui, ó, a área do trapézio vocês conhecem desde a quinta série, sexto ano, sei lá, quando você aprende a área de figuras planas, né? Que é lá no ensino fundamental.
Eu falo isso, galera, porque eu dei muito tempo de aula, muitos anos de aula, eu era concursado no Estado, né? Eu trabalhei muito tempo em colégios particulares. Gente, eu esqueci, era seu, pode ser? Então, com propriedade que já trabalhei, tá? Não vou falando esnobando, Eu pedi pra você falar disso, viu, Cláudia? Nem me preocupe. falando de fato que é. Bom, aí, a área do trapézio a gente sabe que é base maior mais base menor, dividido por 2, ou seja, é a média dessas duas bases. Toma. Transformando isso aqui em quadrado, né? Quando você faz essa Obrigada, soma Deus te de 2, abençoe. pesão mais pezinho dividido por 2, está praticamente pegando o quê? Esse ponto médio que vai daqui até aqui, ó. Você está pegando, por exemplo, aqui, ele está transformando isso aqui num retângulo, ou seja, o ponto médio desse ponto até esse, ó. Aqui, mais ou menos. Ponto médio. Está fazendo esse retângulo aqui, ó. Ou seja, esse pedaço aqui você está completando ele. Esse pedaço todo. Não sei se vocês conseguem enxergar. Esse pedaço que sobra, esse pedaço falta, pega isso daqui, recorta ele aqui, mais ou menos, e joga ele aqui e vai virar um retângulo. Quando eu estou fazendo isso matematicamente, estou fazendo isso, né? Estou pegando a média aqui dessas alturas, dessa altura com essa, e por 2 para fazer o quê? Transformar ele num retângulo, ou seja, isso daqui é uma base, isso aqui é uma altura. Isso aqui é uma base nova, né? Isso aqui é o valor da H. Ô professor, me desculpa, o triângulo nesse caso, ele... Trapézio. Oi? Não, você falou do triângulo, não vai ter... Tem o trapézio, que é essa figura principal. Sim, sim. Mas só que o triângulo, no caso, ele seria o quê? É mais ou menos o que eu comentei lá atrás, Abraão. Aqui. Ó, tá vendo esse pedacinho aqui? Sim, Esse pedacinho aqui é o que sobra, que ele vai completar aqui essa parte que faltou. Esse pedacinho aqui de fora que sobra, se eu pegar e recortar isso daqui e colar ele aqui, ele dá mais ou menos elas por elas. Então, só que isso daqui não é uma reta, isso aqui é uma curvinha. Mas vai da mesma ideia que eu estou falando. Quando você pega... ah tá, perfeito. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma figura. Deixa eu ver aqui. Vou pegar uma caneta mesmo. Aqui, ó. Pegou o ponto médio. Aqui, por exemplo. Ó. Ó, faz enquanto você der um retângulo. Tá vendo esse pedaço aqui? É como se você pegasse ele e jogasse ele aqui, ó. Ó, esse triângulo aqui, você tira ele daqui e cola ele aqui, deitado. É isso. Perfeito. Quando você faz isso aqui, ó. É essa parte aqui, ó. Tá, galera? Ó, eu tô falando para vocês como eu explicava lá na quinta série. Eu falava para a gurizada que eles achavam assim muito difícil. Professor, por que fazer isso? Por que fazer isso? Faz por isso. E eu garanto que a maioria de vocês não aprenderam assim. Não é porque eu dava aula assim, galera. É porque na época que eu aprendi da aula, eu aprendi assim. Na verdade, aprendi porque eu corri atrás, mas isso ninguém me falou. É bem interessante. É você olhar e entender as coisas, não é fazer, vou gravar uma fórmula. Beleza, tudo começa pelas básicas, né? Aí, quando chega muito lá na frente, galera, é mais ou menos assim. Ó. Se você entender o básico, quando chega muito lá na frente, você já não consegue mais entender, mas você sabe que funciona. E você sabe como funciona. Mas agora você querer ver um negócio, por exemplo, o cálculo 1 você te permite enxergar muitas coisas. Mas o cálculo 2 já fica mais difícil, porque a visualização, as funções são com duas variáveis. Então, você pensa no cálculo com duas ou mais variáveis, né? Independentes. Então, o negócio começa a ficar muito complexo para a gente querer enxergar. Enxergar a quarta dimensão, quinta dimensão. Fica difícil, mas você sabe que funciona na primeira, na segunda você generaliza. Tá? Sim. Então, é assim. Deixa eu voltar aqui. Então, é assim, galera. Tem que fazer as coisas sempre tentando entender. Tá? E aí, em vez de a gente utilizar agora essa ideia da fórmula básica, a gente vai dar uma evoluída, passar lá para, sei lá, primeiro ano do ensino médio, que seria alguma coisa assim mais lá para primeiro ano do ensino médio. Né? Então, o H sobre 2, na verdade não é bem o H sobre 2, na verdade seria isso daqui dividido por 2, mas dá na mesma, né? Olhando por todo aqui dá na mesma, mas seria o quê? A média desses dois caras aqui, ó, que é o f de x0 com o f de x1. O que eu falei? Ó, esse mais esse divide por 2, o que acontece? Dá mais ou menos esse ponto. Aqui, ó, a média deles, tá? Aqui, ponto meio.
ponto e meio aqui, ó. Né? Lembra que eu falei para vocês antes? Aqui, ó. A média deles. Então, eu divido por 2. Faz de conta que é esse ponto ali. Né? Ali, ó. É o f de x0 mais o f de x1 dividido por 2. É isso aqui, ó. Né? Ali, o que você está fazendo com isso? Montando um retângulo. Certo? Estou desenhando bem tortinho. Pessoal, só um pouquinho aqui, parece que... Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Estamos sim. Sabe por quê, galera? Aqui na frente tem uns fios de poste que está um pouco baixo e às vezes passa uns caminhões enroscando e estoura todos os fios aí. Esses tempos, acho que passaram agora aqui, estouraram os fios aí na frente. Vixe. E estouraram dos vizinhos aqui. Deixa eu só ver se foi isso que aconteceu. Só um pouquinho. Não foi. Não deu outra, foi bem isso mesmo. Estourar mais os fios na frente. E aí, Ainda bem que agora? não pegou a internet. Agora, bom, não pegou a internet, está tudo funcionando aqui, luz também, então. É mais telefone, acho que pegou o telefone dos vizinhos aí e a internet de alguém. O fio meu deve estar mais alto ali, para minha sorte. Opa, ainda bem, né, pro? Então vamos lá, galera. Mas isso acontece cada 15 dias, um mês, o pessoal vem aqui, arruma e deixa o fio baixo, daí passa esses caminhões cegonha, às vezes aqui na frente. Meio fora de rota, porque aqui não é rota para esse tipo de veículo. Mas vamos lá. Só sei que eu vou ter que ligar um canto. Deixa eu ver pra cá. Vamos adiante. Então, quando eu faço o cálculo da minha integral de a até b da f de x dx, ela é aproximadamente igual, tá? É aproximadamente igual ao valor de quem? O que eu estou fazendo daqui para cá? Eu estou simplesmente tirando a f de x como função integrando e passando o p1 de x. Tá? Em vez de utilizar essa curva aqui, eu vou usar essa reta. Mas daí não vai ficar igual. Tudo bem? Não vai ficar igual, vai ficar aproximado. Beleza? Isso daqui, galera, equivale a quê? Se eu fizer a integral utilizando o p1 de x, vai dar exatamente o valor da integral. Isso aqui é igual ao valor da integral é igual ao valor da área do trapézio, tá, gente? Se eu pegar o P1 de x e fizer essa integral analiticamente, vai dar exatamente a área do trapézio. Que é o quê? É isso aqui. Tá? Então, IP é a área do trapézio de altura H e base f de x0 e f de x1. Tá? Mas eu vou tentar agora, a partir de agora, utilizar esse P1 aqui para encontrar a área da f de x. Não vai ficar aquelas coisas, né? Mais ou menos, vai ficar bom sim. Já vou mostrar para vocês que vai ficar muito bom. Só repetição. Professor, isso é possível porque a área do trapézio ela é semelhante à área dessa função, não é? Não, só vai ser possível porque a gente vai colocar muitos trapézios. Como a gente fez no caso do retângulo, né? Nem precisa ser muito parecida, ela pode ser bem diferente, né? A curva ela poderia ser mais assim, ó. É só a gente aumentar o número de trapézios. Tipo, agora, ao invés de ser retângulos, vão ser trapézios? Exatamente. Ó, ao substituir, mas é que agora a gente está falando de um trapézio só, mas eu já vou para múltiplos trapézios, tá? Ao substituir a área delimitada pelas curvas f de x, x0, x1 e 0, aqui, ó, f de x, x0 que é isso aqui, x1 que é isso aqui, e ΔX, não sei se foi ΔX que foi chamado aqui, y igual a 0, no caso que é essa reta aqui, né, y igual a 0 nesse intervalo, a gente está realizando uma aproximação e cometendo um erro que, sei lá, pegando uma outra curva aqui agora, né, não é a mesma, tá, gente? Vamos imaginar aqui a nossa f de x aqui, ó. Olha só o erro aqui, ó, né? Se eu calculo o trapézio, eu calculo só essa área que está abaixo aqui, em escada, né? E ó, o que faltou eu calcular? Isso daqui é um erro.
Então, significa que a integral que vai de A até B da função f de x é igual à área do trapézio, é igual à área do trapézio, que é isso daqui, mais um erro do trapézio. Eu vou chamar aqui erro do trapézio, né? Erro da fórmula do trapézio, tá? Que seria, no caso, esse cara aqui que é o ET. Poderia ser isso aqui também, ó. Esse pedaço poderia pintar em vermelho, né? Toda essa região aqui, ó. E essa daqui. Aqui o erro, né, se eu fosse usar um trapézio nesse caso aqui, ó, toda essa área aqui, essas duas áreas na verdade, né? Esse é meu erro. A soma desses dois, toda essa área rachurada aí, riscada em vermelho, é o meu erro. Beleza? Bom, então, Professor, Oi. eu ia falar que ainda não faltou mais um erro ali ainda naquela imagem? Não, o erro é que... Não é que você rabiscou? Não, o erro é a soma, o erro é tudo junto. Junta a parte 1 com a parte 2. O erro é o erro. Tudo bem. É um erro só. Isso daqui é o erro. O erro não é só esse pedaço. Se você chamar isso aqui de erro 1 e isso aqui de erro 2, o erro é a soma dos dois. Mas é o geral. O que está fora ali, que não está coincidindo com esses dois pontos? Um pouquinho mais para a esquerda. Aqui, ó. Esse e esse? Não, mais para a esquerda. Aí, isso. Não, é a partir do x0 e antes do x1, né? De x0 até x1. Ah, tá. Aqui pra cá, é verdade. A gente ignora essa parte aqui e ignora para cá. Estou olhando só para dentro dessa região aqui. Ó. Perfeito. Aqui não vale nada. Bom, daí é o seguinte, da interpolação polinomial, vocês viram a aula passada que a nossa função f de x é exatamente um polinômio, no caso, pensando na reta, tá? Pensando na f de x comparado com o nosso polinômio. Então, a f de x, que é essa f de x aqui, galera, ó. Que é essa f de x aqui, ó. É igual ao polinômio, que é essa reta, o P1 de x, mais o erro. Então, P1 de x mais um erro. Né? Esse erro a gente já viu, então, como calcular ele na aula passada e por que é só... Porque ele vem até aqui, só x menos x0 multiplica x menos x1, porque eu tenho dois pontos, x0 e x1. Vezes a derivada segunda, né? Que é a ordem n mais 1, no caso, ordem 1 mais 1, derivada segunda. Derivada segunda de quem? Da função f de x, tá? Da função f de x. Aqui tem um psi de x aqui, mas é da função f de x. Na verdade, aqui tem um deixa eu ler melhor isso aqui para vocês, tá, galera? Não, isso daqui não é função f de x, isso aqui é um psi. Esse psi de x é um ponto dentro do intervalo x0 a x1 em que a derivada segunda ela é máxima, tá? Dividido por 2 fatorial, que é 2. Tá bem? Exatamente o que a gente viu na aula passada. Então, isso daqui, ó, ou isso daqui é a mesma coisa, porque quando eu integro, se isso daqui é igual a tudo isso, até a vírgula, tá? Se a f de x é igual ao P1 mais o erro, então a integral da f é igual à integral do P1 mais a integral disso daqui. Certo? Se eu tenho uma igualdade, se isso daqui é igual a isso tudo, então a integral disso aqui, abaixo, é igual a integral disso tudo aqui, aqui embaixo. E você está dando que saiu esse t. A integral da soma é a soma das integrais. Então a integral disso tudo aqui, ó, do P1 mais isso daqui, é igual à integral do P1 mais a integral disso. A integral do P1 é a própria área do trapézio. Eu tinha comentado antes com vocês. Aí, quando você faz aqui a integral do P1, deixa eu ver se eu tenho onde eu mostrei para vocês. Aqui, ó. A integral do P1 é a própria área do trapézio. A integral, usando aqui a reta, né? É a própria área do trapézio. Tá bem certinho. Bom, e aí é o seguinte. Essa parte aqui, galera, consigo calcular ela? Consigo. De forma, já dando pronto para vocês aí, tá? Não deduzi nada, já estou dando a resposta pronta. Para calcular esse erro estimado, um erro que ele vai se comportar como um limitante superior para o erro, né? A gente vai utilizar essa ideia aqui, menos h ao cubo sobre 12, que multiplica a derivada segunda
da função f num determinado ponto C, que é o mesmo que C da tela anterior. Esse C é um ponto que ele vai atingir aí o valor máximo da derivada segunda. Em outras palavras, um limitante superior para o erro, que vem dessa fórmula aqui, é exatamente isso daqui. Né? O erro em módulo, né? Em módulo, porque o erro a gente vai aplicar sempre módulo no erro, ele é sempre menor ou igual a esse cara aqui. Como está menos aqui, vou aplicar o módulo, vai ficar positivo, limitante superior, então por isso que é menor ou igual. Tá? H ao cubo sobre 12, que multiplica o máximo que a derivada segunda da função f de x assume dentro do intervalo AB. Então, um x dentro do intervalo AB. Né? Aí tem que fazer aquela mesma análise que a gente já fez na aula passada. Bom, agora a gente vai para o que interessa, que é a regra dos trapézios repetida. Quando o intervalo AB é muito grande, devemos fazer várias subdivisões e aplicar a regra do trapézio muitíssimas vezes. Sendo, né, que o que eu estou fazendo é aplicar. Isso daqui é uma das propriedades integral, né, que fala que a integral de a até b da f de x dx ela é aproximadamente igual ao somatório das partes aqui, né? Se você subdivide o intervalo, você pode separar isso em várias integrais, né? Na verdade, aqui é para ser igual, tá, gente? Aqui é para ser igual. Tem um errinho de notação aqui, tá, gente? Isso aqui é para ser igual, porque eu estou trabalhando com a função que só dividindo ela, fazendo a integração de A até B, fazendo em várias partes. De A até x1, de x1 até x2, de x2 até x3, de x3 até x4, de x4 até xb, até b, por exemplo. Né? Estou subdividindo essa função f em várias partes, né? Fazendo várias integrais e somando elas. Beleza? Aqui pode não ser igual se tiver um caso de uma situação em que a função estiver para o lado negativo, né, abaixo do eixo x. Só por isso. Eu tenho que ver esse sinalzinho aqui de aproximadamente igual, porque eu acabei falando da propriedade, tem uma propriedade de integral que fala que a integral, se existe um ponto C entre A e B, a integral que vai de A até C, e a integral que vai de A até B é igual à integral de A até C, mais a integral de C até B. Isso é uma propriedade, é um teorema que tem lá no cálculo 1. Né? Então, é para ser isso daqui que está escrito aqui. Eu só tenho que dar uma interpretada melhor se eu acabei não colocando um sinal errado aqui e repetindo para frente. Mas eu já analiso isso daí e começo com você. Tá? Então, se eu pego minha função f e subdivido o intervalo AB em várias partes, de xi até o x índice mais 1, começando em x0, né, onde o x0 é o próprio A, x0, se o i vale 0 que tem x0, que é o próprio A, veja que está batendo com o que nós já fizemos lá atrás. Ó lá, x0 é o próprio A, tá aqui, ó. Todas as vezes, em todas as situações que eu apresentei até agora para vocês, o A é igual a x0 e o B é igual a x1. Ou o B é igual a xn, no caso, né? Mais genericamente, o B é igual a xn. Então, quando eu faço essa aplicação da minha função aqui, subdividida ela em várias partes, e aí somo para cada intervalo, para cada região, a área de um trapézio, ó, ou seja, aqui eu tenho um trapézio, depende do zero aqui, né? Depende do i. Se o i for zero aqui vai me dar um trapézio, o primeiro trapézio. Quando o i igual a 1 vai me dar o segundo trapézio. Quando o i igual a 2 vai me dar o terceiro trapézio, e assim por diante. Para cada um desses trapézios eu vou ter o quê? Um erro. Certo? Então eu vou ter o quê? O somatório do erro. Então eu vou ter n vezes o erro. Eu vou ter n vezes o erro, porque para cá, olha só, um primeiro trapézio está aqui, ó. O segundo trapézio está aqui, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, eu vou ter n trapézios. O meu ΔX ou h, que é a altura, o ΔX aqui pensando em função, ou h pensando em altura do trapézio, né? O meu h ele sempre vai estar aqui no eixo x, sempre. Tá? Então, quando eu quero... Eu achei interessante, professor, tipo, os trapézios eles não estão, tipo, alinhados, sabe? Tá um de um lado, outro de outro, tipo assim, invertido. Eles estão invertidos. Olha só o que acontece. Esse cara, esse lado aqui, ó, ele é um lado que ele pertence somente a esse primeiro trapézio. Esse lado aqui, ó, essa base maior aqui, ela é base maior desse trapézio e desse também. Então, olha só, ela aparece duas vezes aqui.
Então, primeiro trapézio, usa aqui, ó. Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Segundo trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Esse trapézio aqui, ele está pegando aqui a base menor desse outro cara, que é a mesma base menor desse, mais a base maior vezes a altura dividido por 2. Então, veja que esses do meio aqui, ó, tirando essa primeira base aqui e essa última aqui, ó, ela não é comum a nenhum outro trapézio, somente essas de dentro. Então, quando você faz, por exemplo, a área desse trapézio, como que ficaria a área desse trapézio aqui? Base menor mais base maior dividido por 2 vezes a altura. Aqui, de novo esse cara aqui, então ele apareceu duas vezes, por isso que apareceu aqui, 2f de x1, porque esse cara aqui é o x0 e esse aqui é o x1. O A, ó, de novo, A igual a x0. Então, o x0 é esse cara aqui é o x1. Tá? Então, por isso que ele apareceu aqui, duas vezes f de x1, porque eu estou somando todos os trapézios. Quando eu somo todos os trapézios, eu vou ter o quê? Duas vezes o f de x1 aqui, 2f de x2, 2f de x3 e por diante. Chega lá no último é apenas 1f de xn, que é o último. E aqui no começo também é 1f de x0, que é esse cara aqui. Por isso que no meio que apareceu 2. Você pode pegar lá um papel e somar e fazer isso daí, pega 2 trapézios e você vai enxergar isso daí tranquilamente. Se você soma 2 trapézios aqui, vai ficar como? H sobre 2 que multiplica f de x0 mais 2f de x1 mais f de x2. Está somando 2 trapézios numa pancada só. Tá? E para cada trapézio, você sempre vai ter H sobre 2 na frente multiplicando, aí, que seria... Ele vem da própria fórmula, né? Eu comentei com vocês que eu não gosto de fazer a leitura dessa forma aqui, ó. Vou falar no começo. Eu não gosto de fazer a leitura dessa forma aqui, H sobre 2. Eu prefiro fazer a leitura assim, ó. Bzão mais Bzinho sobre 2, vezes o H, mas dá na mesma? Claro que dá na mesma, matematicamente. Na outra lá, na verdade, o professor só botou em evidência, né, o H sobre 2. Exatamente, é exatamente o que eu quero chegar. Por que fica mais fácil a gente trabalhar dessa forma e não da forma racional, da forma lógica, que é o que eu comentei com vocês? Porque a gente deixa um pouco isso daqui e vai para cá para facilitar a nossa vida. Eu não estou nem interessado, eu quero deixar a fórmula assim para entender. Você já entendeu, você não precisa mais ficar deixando ela organizadinha para enxergar as partes aqui e entender. Você sabe que funciona. Né? Então, deixa o H sobre 2 na frente quietinho, porque agora você vai ter que mexer com esses caras aqui, ó. Tá? Então, por isso, quando você faz vários trapézios, ó, para cada trapézio você tem o quê? Essa fórmula aqui, H sobre 2 que multiplica. Primeiro trapézio, f de x0 mais f de x1. Esse cara aqui, ó, x0, esse aqui é o x1. Próximo trapézio, suponha que tem um outro ponto aqui, daí você vai ter agora um x2 aqui. H sobre 2 que multiplica f de x1 mais f de x2. Dei o H sobre 2, como alguém já comentou, não sei se foi o Jader que falou aí, vai ter um H sobre 2 que multiplica isso daqui, mais um H sobre 2 que multiplica f de x1 mais f de x2. Coloca H sobre 2 em evidência. Clareou bem, professor, deu para entender muito bem agora. Aí ele vai evidenciar. Então, esse H sobre 2 ele é o quê? É o que vai aparecer para todos os trapézios. Cadê o primeiro trapézio? Está aqui, ó. F de x0 mais um f de x1. Ah, mas tem dois aqui, porque o outro f de x1 é para esse f de x2 aqui. O segundo trapézio. Ah, mas aqui tem dois f de x2, porque um é desse segundo trapézio e o outro é do terceiro trapézio. Um é desse trapézio e outro desse, o f de x2. O x2 está aqui, ó. x0, x1, x2. Então, por isso que esses que estão no meio aparecem duas vezes. Mas é só vocês pegarem ali a formulazinha e colocar H sobre 2 que multiplica, pensando em dois trapézios. H sobre 2 que multiplica f de x0 mais f de x1 mais trapézio 2. H sobre 2 que multiplica f de x1 mais f de x2. Terceiro trapézio, se você quiser fazer, H sobre 2 que multiplica f de x2 mais f de x3. Soma tudo. Soma esses três, se você quiser parar, só para você enxergar o que vai acontecer. Vai aparecer um H sobre 2 em evidência, vai aparecer um f de x0, 2f de x1, 2f de x2 e um f de x3. Sempre o último vai ficar multiplicado por 1. Professor, nesse caso, os únicos que não vão ser multiplicados por 2 vai ser o primeiro termo, né, e o último termo, o f de x0 e o f de xn. Exatamente. Por causa que são os únicos que não vão compartilhar, né, não vão compartilhar o lado. A lado. base, vamos falar assim. O lado é o lado, né? É base, né? A base. Perfeito. Base. A gente chama, pensando em trapézios aqui é sempre base, tá? Perfeito.
Então, como eu já tinha comentado com vocês, aquela fórmula que a gente tinha para um trapézio, ela ficou multiplicada por n agora. Tá? Tem um n vezes, né? Porque você vai ter n trapézios. Esse n aqui apareceu além, né, a mais do que a gente já tinha visto lá para um trapézio. Ou seja, o n a gente sabe que é b menos a sobre h. Ou seja, o número de subintervalos é o b menos a dividido pelo tamanho do subintervalo. Esse é o valor do n. Ou o h, você pode falar que é o b menos a sobre n, tanto faz. E aí, no lugar desse n aqui, você pode colocar b menos a sobre h, b menos a sobre h e fazer uma simplificação. Pode ficar b menos a sobre o h tinha aqui embaixo, cortou com o h que estava em cima, ficou h ao quadrado. Ficou b menos a h ao quadrado sobre 12, que multiplica esse valor máximo aí da derivada, né? Então, essa fórmula aqui, galera, é a nossa fórmula do erro para múltiplos trapézios, tá? Essa daqui, tá destacadinha. Bom, o que mais tem aqui? Bom, só finalizando, né? Falando que a área que vai de A até B ou que vai de x0 até xm é a mesma coisa da função f de x, que ela vai ser exatamente igual a tudo isso daqui. Só que essa parte aqui, ó, é que a gente vai calcular de fato. Essa parte aqui. Então, quando a gente calcula só isso daqui, galera, até aqui, ó, sem calcular esse erro aqui, que eu não vou, ele vai ser apenas uma estimativa, né? Eu tô aproximando a área dessa f de x pela... Olha lá, ó. Aqui, ó, aqui está mais claro para vocês. A f de x é exatamente igual a esses dois componentes. Isso daqui é a minha área dos trapézios, todos os trapézios. Então, ela vai ser muito próxima a isso daqui, ó. Porque vai ter um erro ainda. E esse erro aqui, o limitante máximo, o limitante superior para ele, é dado por essa forma. Tá? Eu não vou conseguir calcular isso aqui exato, senão eu saberia calcular isso aqui com toda... se não conseguir calcular isso aqui com toda certeza, né? Vamos para um exemplo para entender que é bem fácil, tá? Lembrando que a gente está utilizando o quê? Um trapézio. Calcule uma aproximação para a integral utilizando 10 subintervalos, com a regra do trapézio repetida, e estime o erro cometido. 10 subintervalos. E na letra B, que é uma outra questão, fala assim, qual que é o número mínimo de subdivisões de modo que o erro seja inferior a 10 a menos 3? Olha que bacana esse exercício B. E está pedindo assim, quantos trapézios eu vou ter que utilizar para que meu erro seja inferior a 10 a menos 3? Então eu consigo controlar a quantidade de trapézios. Tá? Então vamos para a letra A primeiro, depois a gente faz a B. Fazendo 10 subintervalos. No intervalo de 0 até 1, por que de 0 até 1? Porque a minha integral vai de 0 até 1. A minha função integrando é e elevado a x. O que eu quero calcular, pessoal, é a integral de 0 até 1 e elevado a x dx. Isso aqui é fácil calcular analiticamente, né? Usando lá o cálculo 1. É uma integral imediata isso aqui. Mas faça de conta que é uma integral muito difícil. Tá? Como que se calcularia? Você olharia para cá para o valor do A, o valor do B, 0, 1, e você vai dividir isso em 10 partes. Então, se você pega do intervalo de 0 a 1 e dividir em 10 partes, cada intervalo vai ter o quê? Um delta x, ou h, de 0,1. Então, o meu x0 vai ser 1. Desculpa, o x0 vai ser 0. O x1 vai ser 0,1. x2, 0,2. x3, 0,3. Até chegar em x10, que vai ser 1. Entendeu? Você pegou esse intervalo de 0 a 1 e dividiu ele em 10 partes iguais. Por que 10 partes iguais? Porque está falando isso, 10 subintervalos. Tá? Aí agora você vai fazer o quê? Professor, oi. Nesse caso era para me dividir em 10 partes iguais? Esse intervalo? É o que está pedindo na letra A. É o que está pedindo na letra A. Então não seria tipo 0,01? Não, isso daí é um centésimo, né? 0,01, pensa em dinheiro, não é um centavo? Sim. Ele está dividindo em 100 a parte, o todo. Ah, sim, sim. Mas peraí, 0,1 dividido por 10, não seria? Não, não é 0,1 dividido por 10. É 1 dividido por 10. 1 menos 0 dividido por 10. Ah, tá, entendi. Isso daqui é um intervalo, entendi, não é 0,1, tá? É um intervalo que vai de 0 até 1. Ah, perfeito. É um intervalo que vai de 0 até 1. Você está dividindo ele em 10 partes. Como você vai fazer isso? B menos A sobre N. Delta X, você vai calculando delta X, né? Perfeito. Você está pegando o quê? Delta X vai ser igual a delta Y. Desculpa. Delta X vai ser igual o teu X ali dividido por N. Você pega
a amplitude ali, no caso B menos A, e divide por N. Perfeito. Nem precisa fazer isso tudo aqui, galera. É só, eu, por mim, falei direto a tabela. X0 você tem que é 0, que é o ponto de partida, e vai somando aqui. Você está dividindo em 10 partes, então 0.1 e 0.1. Vai aumentando aqui até chegar em 1. Quando você vai chegar em 1? Quando tiver no X10. Aí sim, são 10 segundos de intervalo, quando tem que chegar até no X10. E aí você vai aplicar a regra do trapezo repetida. Como que é a regra do trapezo repetida? É isso aqui, ó. A integral de x0 até xn, genérico, tá? f de x dx é aproximadamente h sobre 2 que multiplica isso daqui. Essa f de x aqui é a nossa e elevado a x, e aqui você tem 0 e 1. Então vamos lá, a integral de 0 até 1, tá aqui, vou direto para cá. A integral de 0 até 1 d elevado a x dx é aproximadamente quem? H sobre 2, tá? O h que é 0.1, dividido por 2, que multiplica f de x, 0. O que é x0? É 0. O que é a nossa função f de x? Aqui, ó, função integrando. E elevado a 0. Mais 2 vezes f de x1. O que é o x1? 0.1. Então, vou ficar e elevado a 0.1. Mais 2 vezes quem? A função, e ela, aplicada em 0.2. Coloca 0.2 no lugar de x. Mais 2 vezes f de x3. Aqui é f de x aplicado no ponto aplicado no ponto x3, que é 0,3. Esse 2 aqui, galera, ele vem da fórmula. Esse cara aqui, ó, esse e elevado a alguma coisa, ele vem daqui, ó, elevado a alguma coisa. Vem da função integrante. Pega a calculadora, calcula tudo isso daqui, ou Excel, ou o software, né, que a gente vai usar o software, está aqui a resposta. Querem ver uma coisa? Vamos lá, calculadora. Vamos fazer essa integral de cabeça que acho que todo mundo consegue fazer, né? Integral de 0 até 1 d elevado a x dx. Qual é a função cuja derivada é elevada a x? É a própria elevada a x. Então, a função primitiva aqui, no caso, é a própria elevada a x. Aplica o teorema fundamental do cálculo, né? Vai ficar e elevado a 1 menos e elevado a 0. Pronto, acabou. E elevado a 1 menos e elevado a 0. E elevado a 0 é 1. Então, que teria que ser a resposta correta? Ali, ó, 1,7182. A nossa resposta é 1,7197. Por quê? Que deu... Alguns vão falar assim, deu bom, mas eu poderia perguntar assim, por que deu tão ruim assim? Porque eu peguei só 10 subintervalos. Beleza? Se eu pegasse mais, ia melhorar a resposta. Mas ficou muito bom, né? 1,718, 1,719. Terceira casa decimal deu erro. Tá bom. Né? Estimativa do erro. Entenderam aqui, pessoal? Pô, professor, bem interessante, hein? Agora, qualquer função que você colocar aqui, fica fácil calcular. É só fazer essas continhas sempre. Isso daqui não muda, tá? A altura foi dada no enunciado, o H? Não, o H não. O H você tem que pensar, né? Como é que faz ele? O H aqui. É o delta x, né? O H é o delta x. Pessoal, pense um pouquinho, eu só vou pegar uma água. Entenderam, pessoal? De onde que veio o Abraão, entendeu? E de onde que veio o Eu H? entendi. Nesse caso, o B é onde termina meu intervalo, o A é onde começa meu intervalo, dividido pelos subintervalos, né? Que no caso é o N. Exatamente. Ele vai te dar o tamanho de cada pedaço, né? Cada subintervalo. Perfeito. Professor, te falar, vamos supor que eu vou fazer uma integral lá e eu não consigo desenvolver a integral. Dá pra mim aplicar isso, não dá? Tá? Com certeza dá. Pô, interessante, hein? Lembrando sempre que você vai ter um erro, mas esse erro ele pode ser muito pequeno. A gente já vai fazer um exemplo, vocês vão entender. Vocês vão ver quando a gente usar o software aí, vocês vão... isso daqui, se eu quisesse fazer 100 subintervalos, seria uma soma muito grande, né? Eu teria que fazer muitas continhas aí.
possivelmente ele daria aqui até a terceira, a quarta casa decimal, daria certo. Vamos fazer no software isso ali depois, porque vocês têm que entender como que é feito só, né? Depois, calcular isso de 1 milhão de vezes, deixa o computador fazer. Estimativa do erro. Só substituir aqui, tá, galera? B menos A vezes H ao quadrado dividido por 12. Que multiplica. Agora sim, aqui a gente tem que pensar um pouquinho. O máximo que a derivada segunda da função f assume no intervalo de 0 até 1. A nossa função f de x é a função integrando, que é e elevado a x. Faça a derivada segunda de elevado a x, é o próprio e elevado a x. A pergunta é, você pode ir lá no simulado, por exemplo, acho que é xp, não é e elevado a x, acho que não é xp elevado a x. E elevado a x. E fazer a análise gráfica aqui dentro do intervalo 0 a 1. De 0 até 1. Onde que ela atinge? Daqui até aqui, onde que ela atinge o valor máximo? Bom, em 0 vale 1. Em 1 vale 2,71. Aqui, o ponto máximo que ela atinge, ó, a curva ela é sempre crescente, né? Estritamente crescente. Então o máximo dela está em 1. Pronto. Onde que ela atinge o máximo? Em e elevado a 1. Que dá o 2,71 alguma coisa. Fazendo essa continha aqui, você vai ter a estimativa aí, o limitante superior para o erro. Bom, sem dificuldades isso, né? Agora a letra B é bem interessante. Meu erro, o meu limitante superior para o erro foi 0,002. Bom, agora eu quero um erro inferior a 10 a menos 3, que seria o quê? 0,001, menor que isso. 0,001, menor que 0,001, que é 10 a menos 3. Então eu tenho que aumentar o número de subintervalos, concorda? Tem que diminuir meu erro, tem que aumentar o número de subintervalos, tem que fazer mais estratégias. Tá? Então vamos lá, eu vou utilizar a fórmula do erro, lembrando que isso daqui, ó, que é o erro, tem que ser menor que 10 a menos 3. Então eu vou trabalhar com isso aqui, ó. Esse cara aqui eu já tenho, que é e elevado a 1, e vou calcular quem? O H. Calculo o H, calculo o espaçamento, para depois eu calcular o valor do N. Tá? B não muda, o A não muda, 12 não muda. O H é que pode variar aqui nessa fórmula. E multiplica. E elevado a 1 tem que ser menor que 10 a menos 3. Então você está forçando aqui a igualdade de ser menor que 10 a menos 3. E calculando quem? O H. Bom, o H multiplica cruzado, vocês sabem fazer isso. Faz na calculadora, extrai a raiz quadrada, H tem que ser menor que isso. Bom, se o H tem que ser menor ou igual a esse daqui, o H que a gente utilizou antes foi 0,10. Aqui é 0,06. Como que eu faço para saber o valor do N? É só pegar aquela formulazinha que a gente viu antes, N é B menos A sobre H, ou H igual a B menos A sobre N, tanto faz. Né? Isolar o N aqui, pegar essa com N isolado e colocar o valor do H aqui. 1 dividido por 0,00 vai dar um pouco mais de 15, né? Ó, 15,03. Pode pegar 15 subintervalos? Não, tem que pegar 16, galera. Se você pegar 15, você está pegando menos do que recomenda aqui. Então pega 16 subintervalos. Ou mais. Professor, no mínimo 16. Foi. Nessa fórmula, aquele 10 a menos 3 poderia ser qualquer número, né? Pode ser qualquer número. Está pedindo aqui 10, se fosse 10 a menos 4, qualquer número. Daí eu uso essa fórmula, né? É a mesma forma. 0,005, coloca 0,005 aqui. Perfeito. Pronto. Ele tem que ser maior ou igual a 16. Portanto, para se obter um erro menor que 10 a menos 3, o intervalo de 0 a 1 tem que ser subdividido pelo menos em 16 subintervalos. Se você subdividir em 16 intervalos, é suficiente. Você não precisa fazer 1000 subintervalos, 2000. Só 16, tá bom? Exemplo 2. Considere a integral de 0 até 2 da função seno de x dx. Então, a nossa função integrando aqui é seno de x. A fx eu conheço. O intervalo AB eu já conheço também. A é 0 e B é π sobre 2. Eu quero também utilizar a regra de estratégia repetida com 10 subintervalos. 10 subintervalos. Então, ele começa em 0 e tem que chegar a π sobre 2. Se eu pego aqui de 0 até π sobre 2, eu divido isso daqui em 10 partes, vai ficar π sobre 20. Concorda? Dá para fazer de cabeça isso daqui. É só fazer π sobre 2 menos 0 e dividir isso aqui por 10, que é π sobre 20.
continha aqui, ó. Mas é muito mais fácil entender do que ficar fazendo conta nesse caso. Tem casos que é muito mais fácil fazer conta do que ficar tentando entender. Tá? Quando que é muito mais fácil fazer conta do que entender? Quando o nível, quando a dificuldade aumenta. Como aqui está muito fácil de saber, de enxergar, né? Acho que fica fácil para vocês. Né? Não estou falando por mim, tá, galera? Eu não estou falando por mim, estou falando por vocês como alunos. É lógico que para mim isso aqui é muito fácil também. Mas eu não vejo assim que isso daqui deveria ser muita diferença de dificuldade para eu compreender vocês, porque é algo mais trivial, né? Apesar que eu vou falar uma coisa para vocês, galera. Tem gente que pensa que professor de matemática é aquele que sabe fazer 235 vezes 49,7 de cabeça. Eu não sei fazer isso daí, galera. Eu não sei. Sou pior. De repente posso ser pior que vocês pensando em calculadora, assim. Isso não mede o quanto a gente entende de matemática, isso não mede o quanto a gente tem conhecimento científico. Conhecimento científico, tá? Então, tem diferença. Então, assim, por isso que eu falo, é fácil para vocês, tá? Quando eu era bem moleque, eu acho que talvez eu tivesse um pouco mais de facilidade do que agora para fazendo essas contas aí. Principalmente quando eu dava aula de ensino médio, em cursinho. Assim, eu era bem mais rápido para pensar nesse tipo de continha. Assim. Então, acho que vocês aí devem ter também facilidade. Se não, usa a fórmula. Está com dificuldade, com o divisor, vai para a fórmula. Tá? Aí. E aí, então, você vai partir de x0 e vai somando π sobre 20 em π sobre 20. Então, x0 é 0, x1 é 0 mais π sobre 20. O x2 é o π sobre 20 mais π sobre 20, que vai dar 2π sobre 20. 3π sobre 20. 4π sobre 20. 5π sobre 20. Até 10π sobre 20. Que vai ser o nosso x10. 10π sobre 20. 10 sobre 20 dá 2. Π sobre 2. 10 Professor, sobre 20, o x3 vai ser 3π sobre 20? É. Ah, tá. Até chegar no x10, que vai ser 10π sobre 20. Ou π sobre 20, né? Ou π sobre 2. É verdade, π sobre 2. Okay. Corta 0 com 0, aí você vai Sim. ter um π sobre 2, né? Beleza? É assim, não vai muito na confiança aí, galera, de... eu entendi que... Beleza, porque essas continhas são traiçoeiras. Principalmente eu, que sou acostumado a querer fazer as contas básicas muito rápidas, eu posso me perder. Tá? Então confere lá se ele bateu no último lá. Tem que bater no último. Quando você chegar em x10, lá tem que dar o π sobre 2. Tem que sentir o valor. Tá? Então, galera, vai ficar assim, ó. A integral do 0 até π sobre 2 de seno de x dx vai ser aproximadamente. Está errado. Não é igual nunca. É aproximadamente igual a quem? H sobre 2, que multiplica f de x0 mais 2f de x1, aqui 2f de x1, mais 2f de x2, mais 2f de x3, mais 2f, até chegar em 2f de x9 mais 1f de x10. Tá? Faz isso daqui na calculadora ou no Excel, aperta o botãozinho 0.9979. Se você fizer isso aqui de cabeça, vocês vão ver que isso daqui é para ser 1. Integral do 0 a π sobre 2 de seno de x dx, integral de seno é cosseno. Então você vai fazer cosseno em 90, que é 1, menos cosseno em 0, que é 0. 1 menos 0, 1. Teria que dar 1. Deu 0.9979. Ficou bom o resultado. O que é essa função aqui de 0 a 2π? Cosseno de x. Opa. Estou fazendo isso aqui, ó. Deixa eu pensar uma coisa aqui, galera. Seno? Seno. Tá, seno de x. Tá aqui, ó. Não vou conseguir mostrar para vocês, acho. Eu não consigo... Não tem ferramenta que se tivesse pelo menos um pincel, um lápis aqui para eu... Será que tem no Windows alguma coisa assim, mano? Que tipo de ferramenta você quer, professor? Eu quero uma caneta, um negócio para riscar a tela.
Queria só mostrar para vocês onde que está. Ô, professor, printa e abre a imagem no Paint. Dá para fazer, mas queria algo mais rápido, mais prático aqui. Não, mas só para vocês entenderem aqui, ó. Essa região aqui vai de 0 até π sobre 2, está aqui, ó. O 0 está aqui e o π sobre 2 está aqui, ó. Π sobre 2 aqui, ó. 1.7 mais ou menos, né? Está o 5, aqui está o 3.14, que é o π. Então o π sobre 2 está aqui. Olha lá. Então o que eu quero é essa área aqui, ó. Metade dessa curva aqui, está abaixo dessa curva. Certo? É isso aí que eu precisaria. Quando eu estou calculando essa integral, eu quero esse resultado. Então, ficou muito próximo, a gente viu. Era para dar 1 a área, mas deu, no nosso cálculo aqui, deu 0.9979. Tá bom mesmo, né? Erro. B menos A, que multiplica H ao quadrado sobre 12, vezes o máximo do erro, que é 1. Né? Aí você fala assim, por que o máximo do erro aqui é 1? Né? E quando você faz a derivada segunda, cadê aqui a minha? Aqui. Quando você faz a derivada segunda do cosseno, do seno, é menos seno, certo? Derivada de seno é cosseno, cosseno é menos seno. Então, tá lá embaixo, ó, inverteu a curva. Aí a pergunta é, onde que você tem o valor máximo? Lembrando que tem módulo, tá? Lembrando que tem módulo. Vamos voltar lá atrás, calcular, pegar a forma do erro. Olha lá, ó. O máximo do módulo da derivada segunda. O máximo do módulo da derivada segunda. Então, a derivada segunda é menos cosseno. Por mais que tenha dado negativo, você pode considerar ou a menos seno, ou simplesmente a própria seno. Se deriva duas vezes, né? Voltou para seno. Só que seno negativo, mas enfim, como é módulo, estou pensando nisso. Então, o máximo que vai dar aqui é 1. Tá lá, 1. Que vai ser onde? Em π sobre 2. Seno de π sobre 2 que vai dar 1. Por isso que aqui tem esse cara aqui. Fazendo as continhas em 0.003. Beleza? É assim que se calcula o erro. Vou pegar o código aqui. Trapézio, integração por trapézio e rodar ele. Integração por trapézio. Newton e Lagrange, eu vou fechar aqui que já trabalhamos com eles. O que vocês têm que mexer nesse código aqui? Você tem que colocar a função. Já tem aqui, ó, tá exatamente essa função aqui. Você tem que mexer aqui nessa linha, não sei se é exatamente esse código que vocês têm aí, mas vocês têm que cuidar para não mexer nessas aspas aqui, tá? Y igual a seno de x, então coloca seno de x. Qual que é o intervalo? x0 e xn. De 0 a π sobre 2, tá certo? N igual a quanto? Aqui no nosso caso nós utilizamos 10, então vamos deixar 10. Só isso, não mexe mais nada ali para baixo, porque aqui ele faz o valor do H, aqui ele faz o cálculo da integral, né, fazendo aqueles somatórios, porque ele pega o I e fica variando ali dentro da região, pegando o H, ele fica ali calculando, né, a integral e fazendo a soma para cada subintervalo. Aí você manda rodar aqui. Deixa eu pegar aqui e deixar isso atrás. Olha lá, vamos rodar. Aqui é para aparecer a resposta. 09979. Tá aí. E é exatamente o que a gente calculou aqui. 09979, 4298, 4298, 63, 543, 63, 543. Tá ali. Beleza? Tranquilo. Você fala assim, professor, eu quero fazer 100 subintervalos. Não tem problema. Agora o programa que se ferre. Coloca 100. Computador que se ferre. Ó, calculou. Professor, eu quero 1000. 1000. Olha que rapidinho, galera. Pô, tá pronto. 1000. Ele fez 1000 continhas, fez 1000 trapézios. Fez 10.000. Vamos colocar ali 10.000. Olha lá. Calculou já. 100.000. Tá muito ruim. Tem que dar 1 isso daqui. Vai dar 1? Nunca. Opa. Vamos lá. Vou rodar de novo. Nunca, professor, vai chegar no 1000? Nunca, quer dizer? Aqui não. Ó, fiz com 100.000.
vou fazer com 1 milhão de trapézios. Ó, aí esse daqui, esse meu computadorzinho aqui, tem uns 8 anos de idade, mas, gente, ele é um computadorzinho bom, olha lá, terceira geração, um i7, é notebook, tá? Não é PC, não. Mas mesmo assim, ó, vamos lá, vou rodar o bichinho, que é lá o processador dele. Ó, tá rodando, olha lá, a bolinha, rodando, tá usando lá, e nem tá usando tanto processamento, fica lá uns 20 e poucos por cento, não usa 100%. Nem precisou lá. Demorou um pouquinho, não sei, o problema é que eu não sei como que faço. Aqui é 1 milhão, né? 10 milhões. Vamos deixar um pouquinho mais, quero ver esse processador rodar um pouquinho. Olha lá, 28%. Ele não utiliza todos os núcleos simultâneos. Eu não sei se tem como gerenciar isso daí, galera. Ó, fica rodando ali fraquinho, né? Ó, só a memória ele limita aqui. A memória RAM ele usa lá, sei lá, 3 GB, não sei quantos GB ele utiliza nesse processo. Porque, tipo, professor, humanamente isso daí seria impossível, né, fazer esse cálculo. Humanamente impossível. Mas olha só, galera, eu tô com um computador aí que ele não é ruim, não. Ele é bem rapidinho, tem um SSD, só que eu tenho um i9 aí, um PC, que ele é muito mais rápido que isso daqui, não dá nem para comparar, só que eu não uso ele para dar aula. E não Mas é todo... mesmo assim... Ô, professor, Ah, e não é todo professor que faz... Desculpa, não é todo computador que faz esse cálculo não, né? olha, eu acho que não, viu? Ó, ainda não calculou, fiz 10 milhões de trapézios. 10 milhões de continhas, galera. Olha, você tem que somar, achar o ponto médio lá, dividir por 2, calcular a soma. Beleza, olha só. Olha o processamento aqui, jeito que tá, galera. Ele não está usando todo o poder de 25%. Calculou. Mas olha lá, muito próximo de 1. Né? Dá para colocar mais um zero e colocar 100 milhões de cálculos? Dá, não tem problema nenhum. Quanto você quiser. Pode acontecer do teu computador precisar mais de memória, né? Ou mais... Vamos ver se ele vai aumentar aqui a RAM do computador. 4.2, ele está pegando 4.2 ali lisinho. Não sei se... 4.2 que eu digo com o sistema operacional aberto, né? Mas assim, galera, ó, ele vai ficar ali. Aí vamos supor que você cansou de esperar. Você pode dar um Ctrl C. Ctrl C ele aborta o processo, tá? Então, se por acaso o teu computador travar e você não tiver paciência para esperar o resultado, você dá um Ctrl C. Galera, para vocês terem ideia, eu quando eu trabalho com redes neurais, esse computador aqui eu faço ele pegar 100%, os 8 núcleos aqui, 100% de todos. Veja que ele usou bem pouquinho do processamento, mas ele vai em 100% aqui. Ele chega a fritar o processador, ele vai quase 100 graus. Fica 1 semana, 2 semanas fazendo uma conta. Mas é cálculo para que isso, professor? Previsão. Previsão do tempo? Eu faço previsão de séries temporais. Que daí para previsão de tempo, por exemplo, daí já é outra ideia, ele utiliza a simulação também, mas precisa muito processamento. Muito processamento. Ó, veja que ele nem liberou a memória RAM, né? tá com os dados na memória, não sei porquê. Mas se fechar o software aqui, ele já libera a memória. Entenderam, pessoal? Se vai cair a memória. É assim, olha lá, vai cair um pouquinho na memória, eu nem estava usando tanto, né? Então é assim, galera, pode acontecer de vocês estarem com um problema aí no computador e começar a travar, dá Ctrl C e para de calcular. Né? É bom sempre conhecer o computador de vocês, saber como que a máquina funciona, e para vocês pararem de reclamar um pouco dos computadores que vocês têm. Ah, meu computador é lento. Beleza, ele é lento, mas está vendo o que ele faz de continha? Às vezes eu acho isso daqui um pouquinho lento, sim. Acho um pouquinho lento, às vezes eu fico incomodado, poxa. Mas, galera, o quanto ele faz de conta, como o Abraão falou aí, humanamente impossível fazer isso, mas ele faz muita coisa. O próprio sistema operacional está rodando, para você navegar na internet, você ficar ali vendo fofoca ali, notícia. Galera, é muito processamento. E às vezes a gente não tem paciência, coitado do computador, tadinho, tá ali sofrendo, fazendo um monte de conta pela gente, né? Ajudando a gente não tem dó. Não tem dó dele, né? Você vê. Às vezes dá umas pancadas. Então assim, ó, saiba que as máquinas nossas, elas são potentes porque a gente faz, né? Mas dependendo do que a gente for fazer, por exemplo, calcular a previsão de temperatura, eu precisaria deixar a minha máquina rodando aqui, sei lá, 1 ano, 2 anos para conseguir a previsão para amanhã, né? Não faz sentido. Então, por isso que são usados supercomputadores. Os servidores lá, os clusters, né?
São vários processadores fazendo processamento paralelo, e uma das dificuldades é trabalhar com processamento paralelo. Né? Tanto é que eu mostrei aqui para vocês, ele não utiliza todos os núcleos do máximo ao mesmo tempo. Eu não sei, ele deveria talvez usar um núcleo apenas. Eu não entendi qual que é a ideia aqui do Scilab. Talvez tenha a opção de habilitar para ele trabalhar mais rápido, para ele usar todos os núcleos e fazer o cálculo mais violento. Tá? Eu tentei uma época fazer isso no MATLAB e tinha essas limitações, porque alguns computadores que eu usava lá na Itaipu, por exemplo, né, quando eu estava fazendo doutorado, ele tinha lá 100 e poucos núcleos, só que ele ficava só com um núcleo trabalhando, e os outros 100 e poucos ficavam livres. Eu não conseguia explorar o máximo que a máquina tinha de condição. Né? Mas assim, é bacana a gente conversar sobre isso, tá? Foge um pouco do escopo da aula, foge um pouco, tá? Não totalmente, porque nós estamos trabalhando com cálculo numérico, isso exige, nós vamos trabalhar com processamento, obviamente, a não ser que alguém queira fazer essas contas à mão, né? Então é bom entender como funciona o processo e analisar se os nossos computadores eles são tão ruins quanto a gente pensa. Talvez eles sejam ruins porque a gente precisa, para a nossa demanda, mas eles fazem muitas contas, gente. É o tempo todo processando, né? Galera, dúvidas com relação à aula? Vocês podem pegar qualquer função e colocar ali agora na linha 5, pelo menos para mim aqui é a linha 5. Né? Muda aqui com cuidado, coloca o intervalo e coloca o valor do n. Somente. Esse TikTok aqui, esse comando TikTok aqui era para dar o tempo do processamento, ele não me deu. Talvez se alguém conseguir um comando aí, eu também nem corri atrás, para calcular o tempo do processamento, dá para a gente fazer até umas brincadeiras depois, ver qual que é o computador que é mais rápido, quanto tempo o meu demorou, quanto tempo de vocês demorou, para ver se de repente vai chegar na prova lá, vai ter um problema se vai dar tempo de calcular ou não, né? Porque antigamente tinha um programinha assim, galera, ó, antigamente quando dava aula numa faculdade particular, tinha um programinha, acho que eu já comentei com vocês, chamava Pi. Você colocava ele rodar, ele fazia o cálculo da milionésima casa, você escolhia lá, eu quero calcular 1 milhão de casas por Pi. Ele fazia o cálculo do Pi até 1 milhão de casas. Eu lembro que na época o meu computador demorava, não era esse daqui, era um outro, que demorava 1 minuto e pouco. O recorde mundial da época era, acho que, 5 segundos, para ele calcular 1 milhão de casas depois da vírgula. O recorde mundial é um computador comum, assim, não em cluster nada, né? Então, assim... Professor, esse programa é em qual linguagem? C? O qual você fala, esse Pi? Isso. Se for o Pi que você está perguntando, deve ser em C, porque, cara, faz muito tempo, Abraão, muitos anos. Eu dei aula em 2000 e... Não, professor, esse daí que a gente está usando é Scilab, é como? Possivelmente seja em C. Ah, perfeito. Não consigo te afirmar. Eu sei que eu ultimamente, eu usava o MATLAB em vez do Scilab, mas como o MATLAB ele é pago, tá aí o Scilab que é grátis, né? Eu gosto um pouco do Python, né? Assim, não estou muito familiarizado com ele, já usei bastante em 2015, 2016, 2017. Hoje já estou um pouco enferrujado no Python, mas acho que Python é a tendência, né? Já é a tendência. Não sei se alguém trabalha com linguagem de programação. Mas, galera... Professor? Oi. Fiz uma pesquisa rápida e achei esse código que cronometra o tempo de execução do programa. Façam as brincadeiras no próprio computador de vocês conseguem ver aí se é um crescimento exponencial. Vou supor assim, você colocou 1 milhão, vai demorar 2 segundos. 2 bilhões vai demorar 4, será?